Na aula anterior estudamos, fizemos uma pequena introdução, né, do nosso curso Regras de Pronúncia e Escrita da Língua Italiana. Então nesta aula vamos estudar os sons e letras. Tá? Há muita semelhança entre o português e o italiano, em tudo e também na pronúncia das palavras. Por exemplo, as palavras porta e profeta têm o mesmo significado nas duas línguas, mesmo significado. Apesar de elas serem iguais, tanto no português como no italiano, tá? E aqui explicando, né, a particularidade de uma língua, mesmo um italiano falando porta não vai ser igual a um português falando porta, tá? Sempre vai ter o timbre próprio, né, do falante nativo, tá? Acredita-se que quem conhece o português já conhece também 70% do italiano, tá? Esse número é impressionante, né? 70% do italiano, tá? Então, não vai ser para o português uma língua difícil de aprender, tá? Então é a oportunidade que nós temos de aprender uma língua viva, né? Uma língua importante no contexto mundial hoje, tá? Apenas 30% tu vai ter que, né, aprender de coisas novas, né? Se 70% são iguais, né? Tá? Então não perca essa oportunidade, vai em frente, vamos estudar o italiano, tá? Então desta forma, qualquer estudante que tenha o primeiro grau pode aprender italiano, mesmo sem professor. Então veja, já uma criança estudando no primeiro grau tem condições de aprender italiano, tá? O italiano é uma língua fonética, ou seja, o que é isso? A sua ortografia, né, a sua escrita, corresponde sempre à sua pronúncia. Tá? Então é uma língua fonética e é porque a ortografia do italiano corresponde sempre ao que se pronuncia. Tá? Então o que está escrito é aquilo que se pronuncia, tá? De um modo geral, né? Por isso é frequente dizer que o italiano é fácil de aprender, porque ele é falado como é escrito. Vamos ver o exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, em italiano, tá? Ele está escrito e nós vamos ler ele e pronunciar exatamente como está escrito aqui, tá? Lui abita in un albergo econômico, tá? Lui abita in un albergo econômico. Veja, exatamente como está escrito a gente pronunciou. Tá? Agora veja se essa mesma frase escrita em inglês. Como é que a gente lê em inglês? He is staying in a cheap hotel. He is staying in a cheap hotel. Aqui a gente vai ler diferente. Ri, né? E não e, né? Ri. Staying, a gente lê staying, né? Staying, né? Não é igual. Então já temos que conhecer aqui in a, se pronuncia a, né? Na Grã-Bretanha, né? Então a, cheap, a. Então já temos que saber que o a se pronuncia a. Aqui cheap, né? É pronunciado cheap. Hotel, né? Hotel aqui com um H aspirado, né? Tá? Então veja como o inglês é bem mais difícil que o italiano, né? Lui abita in un albergo econômico, né? Então, simplesmente ler, né? Aqui não, aqui a gente já tem que conhecer, né? Já tem que conhecer alguma coisa da pronúncia do inglês para ler a palavra, né? E pronunciar essa frase corretamente. Em francês, il loge
dans un hôtel bon marché, né? Il loge dans un hôtel bon marché, né? Então, também tem aqui, ó, marché, né? Não é marché, é marché, né? Bom, não é bon, é bom. Donzon, né? A nasalização do francês, né? Tá? Então, espero ter convencido, né? Que é fácil aprender italiano, tá? Tem que conhecer bem menos regras de pronúncia, né? E particularidades da pronúncia do que outras línguas, né? Lui habita in un albergo econômico, tá? Vamos em frente. Isto não é totalmente verdadeiro, mas certamente comparado com outras línguas, tais como o inglês ou o francês, o italiano desfruta a vantagem de ser quase um sistema de escrita fonológico, né? Fonológico, no qual cada letra do alfabeto quase sempre corresponde a um e somente um som no discurso da fala. Foi o que a gente tentou explicar ali, tá? Em consequência disso, é comumente fácil saber como pronunciar uma palavra italiana encontrada em um texto escrito, simplesmente seguindo algumas regras gerais simples e descomplicadas, nas quais não existem exceções, né? Ou para as quais não existem exceções, tá? Então, o que eu falei aqui, né? Basta ler, né? O mesmo é verdade quando precisamos colocar no papel palavras que nós ouvimos em sua forma falada, né? Então, quando a gente ouve alguém falando italiano, fica fácil de colocar no papel, né? Porque a gente vai escrever de acordo com o que o italiano vai estar falando, né? Entretanto, sons e letras nem sempre correspondem, tá? E é por isso que a gente está estudando aqui, né? Está fazendo esse estudo e fez esse estudo justamente por causa disso, né? Porque existe esse entretanto, todavia, né? Sons e letras nem sempre correspondem, tá? Existem alguns sons, né, que a gente diz fonemas, que são representados por duas ou mais letras. Por exemplo, o SC, o SCI, e algumas letras que podem representar dois diferentes sons, né? O C pode ser um K ou um T, né? Como em K ou em CE, né? Que depois eu vou ensinar, né? Como é que se pronuncia, Tchê, né? Tá? Então, tem esse entretanto aqui, certo? E para isso, então, que a gente vai, na próxima aula, nós vamos começar estudando o alfabeto. E na aula seguinte, então, nós já vamos entrar nas regras de pronúncia, tá? Então, esta foi a nossa aula, esta nossa segunda aula, né? Onde a gente viu sons e letras, tá? E na próxima vamos estudar, então, o alfabeto. Até lá!